Bom, pelo que vocês estão falando, as últimas movimentações em prol de tributação mais das grandes fortunas têm incomodado, sim. Você falou do IOF, também aí questão dos dividendos. Isso influencia, mas pelo que eu entendi também, vocês estão tentando mostrar para o cliente que a saída fiscal tem que ser muito mais do que não pagar imposto. Teria que ser uma decisão de vida. O que que deveria ser então avaliado? O que que vocês conversam quando esse cliente vem para vocês perguntando: "Olha, eu quero sair, não aguento mais, estou pagando muito". Quais são as primeiras perguntas, se a gente poderia citar assim, que devem ser feitas e se ponderar? Olha, normalmente eu separo essas discussões em grandes temas, né, o tema, vamos dizer assim, da família. Então quando a gente fala em saúde, né, temos um problema de saúde, não temos um problema de saúde, porque dependendo do país que você vai, você não tem uma estrutura adequada de saúde para te atender, né. Aí você tem temas de educação, se você tem filhos menores, né, para onde você vai, tem escolas que são compatíveis com a escola com onde seus filhos estavam estudando. Temas específicos de jurídicos, né, família e sucessões, qual é o regime de bens, como funciona a sucessão, né. Tem coisas específicas, vou te dar um exemplo: Portugal, por exemplo, não reconhece a união estável para fins sucessórios, o Brasil reconhece. Então, se você tem a união estável no Brasil e você muda para Portugal, você tem que fazer um planejamento específico para que o seu, parceiro, sua parceira receba bens na sucessão, porque por regra não se aceita, ele não é herdeiro necessário como é no Brasil. Então, apenas um exemplo de como as coisas funcionam. Então, a gente sempre olha questões jurídicas relacionadas à família, sucessão, casamento, imigração, questões fiscais e de propriedade imobiliária, você vai comprar um imóvel, alugar imóvel, etc. A gente olha essas questões pessoais, saúde, educação, língua, porque muitos brasileiros, embora sejam ricos, não falam inglês, não falam espanhol, não falam a língua local, né. Então, se você, potencialmente vai mudar, já teve uma família lá na empresa que era um casal de mais idade, e eles queriam, porque queriam morar na Inglaterra. E eles tinham uma série de problemas de saúde, etcétera. Eu falei: "Olha, vocês falam inglês?" Eles não falam nada de inglês. Eu falei: "O que eu recomendo, vão pra Flórida. Se essa é essa é a brincadeira, vão pra Flórida, que a Flórida todo mundo fala Clima é um pouco português, melhor ali tem o também. portunhol ali, né". Então, e no final eles até se mudaram pra Flórida a despeito da questão fiscal, porque de fato eles tinham uma série de elementos de questões de saúde, o clima, era importante eles estarem com, né, com sol, etcétera. Então, parece uma coisa besta, mas você mudar para um país sem falar a língua, né, isso traz um É, impacto significativo, né, na maneira como você se integra àquele país, tá. exatamente. Eu costumo perguntar qual é a dor que está levando a família a pensar nisso, né. E inevitavelmente é a tributação. Então, o que eu tento sempre é um pouco desmistificar que, a tributação é tão relevante assim a ponto da pessoa sair. Vamos lá, tributar os fundos fechados é algo que a indústria já esperava há muito tempo, né. Usar os fundos fechados como a gente usava, a indústria inteira usava, para uma família com muito patrimônio, não era a ideia do fundo fechado quando ele foi mantido sem o cotas lá atrás. Então, sabia-se que isso ia acabar. Então, não foi o fim do mundo, na minha visão, aqui para Brasil. O offshore também. A gente esperava essa tributação do offshore já há muito tempo, né? Os países, quando lá querem ser, né, países membros do OCDE, se comprometem a uma série de coisas, esse é um dos requisitos, e poderia ter sido pior, tá? Porque você pega, por exemplo, a regra de Portugal de CFC Rules, né, de tributação de empresas controladas do exterior, eles deixam muito mais pejorativa a tributação, quando você está em um paraíso fiscal. Aqui a nossa legislação, ela falou em controle, então você pode manter a sua PIC lá, sua offshore, onde ela está, e você tributar a 15%. Tem o projeto aí, talvez vá para 17,5%. Mas não é, vamos dizer assim, não é uma mudança abrupta e nada que fosse inesperado. Acho que dentro do possível, claro que ninguém quer pagar mais imposto, ainda mais quando você não vê a contrapartida do Estado, ninguém quer pagar mais imposto, mas dentro do possível foi dentro do esperado, eu diria. Então, não sei se é isso que deveria motivar a família a sair. Então, geralmente a gente acaba a discussão da tributação aí, porque a gente ainda tem um ambiente, não diria favorável, mas nos investimentos financeiros ainda temos um ambiente saudável no Brasil. Agora a gente vai para outros ambientes. Poxa, eu tenho uma empresa e não aguento mais ser empresário. Realmente, ser empresário no Brasil é uma luta árdua. Então, muitas vezes o cliente quer vender, fazer liquidez e viver. Isso aí realmente é uma vontade que muitos clientes têm. Às vezes é segurança. Aí segurança não tem muito o que falar também, né? Então, realmente, se ele teve algum fator ali na família, um sequestro, às vezes alguma coisa mais grave até, ele quer sair do país por isso. Então, primeiro entender a dor da família, por que está levando a sair. Inevitavelmente é o tributário. Eu não sei se o tributário hoje deveria ser a única motivação.
Mas a gente chega muitas vezes numa conversa difícil, que é o futuro do país. A gente falou um pouquinho mais cedo. A família está desesperançosa com os rumos que o país está tomando em diversos aspectos. Aí realmente não tem muito o que fazer. Então, uma vez que a família tem convicção de que quer sair, que é uma decisão mais ampla e muito mais forte, muito mais séria do que a princípio eles acham que é, a gente já analisa o caso a caso, né? Poxa, você tem empresa offshore, você está indo para Portugal porque você escolheu Portugal porque é um lugar legal. Portugal você não pode ter offshore. Vamos fazer o quê? Vamos desmontar? Ou desmontar vai ter fato gerador? Então, assim, uma vez que a gente define que a família quer sair, a gente pensa num destino, que aliás é outro ponto, né, Pedro? Muitas vezes o cliente pergunta, para onde eu vou? Você tem que dizer para onde você quer ir, né? Claro que você não vai escolher um lugar que é o pior tributariamente falando, mas não deve se escolher um lugar também só porque paga menos imposto. Tem que escolher um lugar que você vai ser feliz. Ou no mínimo um equilíbrio entre as coisas, né? Então, aí a gente escolhe o lugar que o cliente vai. Uma vez escolhido o lugar, a gente faz o diagnóstico do patrimônio dele, financeiro e não financeiro, e o que a gente precisa fazer para adaptá-lo às novas regras. Por exemplo, esse de Portugal, que é um exemplo clássico, ele não deveria ter paraíso fiscal. E aqui no Brasil não é um problema paraíso fiscal. Então, a gente tem que reavaliar a estrutura. E tem outros aspectos práticos, né, que no dia a dia que você vai ter que agora, você tem um chapéu de não residente. Então, seu CPF agora é de não residente. Você precisa informar suas fontes pagadoras que você é não residente. Você precisa abrir uma conta específica, regulamentada lá pela Resolução 4373, que é uma conta mais cara, mais burocrática. Então, assim, tem uma série de fatores também que você precisa se atentar depois que você toma essa decisão. Eu acho que só complementando o que o Pedro disse, né, além de toda essa burocracia, né, legal, que a gente fala na imigração, o tax planning, né, pré-imigração, pós-imigração, etc., de fato, se você toma a decisão apenas pela questão fiscal, o que acontece na prática? Você vai ficar um período num país novo e depois vai mudar de novo. Verdade, porque os regimes estão temporários, 10, 15 anos, 7 anos. Então, você se mudar porque você só quer pagar menos imposto, você vai ser um nômade, né? Acho que é bom deixar isso claro aqui para a audiência. Todos esses incentivos, eles têm prazo de validade, seja por 5, nenhum é vitalício, certo? Não, nenhum é vitalício, você sempre tem prazo. Ou pelo menos a grande maioria deles, os que o brasileiro tem interesse em geral, que são os regimes europeus e uruguaio, eles têm prazo de validade. Então, necessariamente, se você se muda para um país e você se integra, né, você passa a fazer parte daquela cultura, aí acaba aquele prazo, 10 anos, 15 anos, 7 anos, etc., você vai passar a pagar imposto muito maior que você pagaria no Brasil, via de regra. Então, tudo bem, aí talvez você se sinta feliz, você está tendo uma retribuição, que é em termos, porque o rico, ele não usa do espaço, ele se beneficia da baixa criminalidade, mas ele não se beneficia da saúde pública, por exemplo. Então, mesmo num país como a Europa, que tem o welfare state, etc., para o rico, o retorno ele é direto, ele é muito baixo. Você tem um retorno indireto na sociedade, que é uma sociedade de baixa desigualdade, baixa criminalidade, etc., mas se o seu objetivo é unicamente não pagar imposto, em 10 anos, 7 anos ou 15 anos, você vai mudar de novo. E aí você vai virar um pinga-pinga global. Tem gente solteiro ou casado sem filhos, talvez funcione, mas para uma família que tem filhos pequenos, isso traz uma complicação adicional.